Olá, graça e paz, povo escolhido por Deus. Que a boa e a poderosa mão do Senhor Jesus possa alcançar a todos neste momento, aonde você estiver. Tenha certeza que você não está só, Deus está com você. Por isto que este vídeo está chegando até você. Eu sou o pastor Miguel e venho aqui trazer a palavra de Deus para a edificação de nossas vidas. Lá no livro de Marcos, do capítulo 1, do versículo 14, olha o que vai dizer, Foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Isto mesmo, essa era a missão de Jesus. Jesus, ele pregava o evangelho de Deus. E olha mais o que Jesus fazia aqui, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esta era a pregação de Jesus. Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele não brincava de pregar o evangelho, não, ele ia direto no ponto. Ele ia direto na mensagem que ele veio trazer. E ele dizia para as pessoas: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Crede no evangelho, ou seja, se converta, mude de atitudes, larga o pecado, abandona esta vida de erros e creia no evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, Jesus, ele vem trazer esse reino para as nossas vidas, esse reino que hoje é espiritual. E Jesus vai dizer lá no livro de Lucas, do capítulo 17, a partir do versículo 20, quando os fariseus perguntaram: mas quando virá o reino? Jesus então vai dizer: o reino de Deus não vem com visível aparência, não, porque o reino de Deus está dentro de vós. Isto mesmo, Jesus disse que o reino de Deus está dentro do seu povo, daqueles que se convertem, daqueles que mudam a sua mentalidade, não vive mais com uma mentalidade pecaminosa, não vive mais sendo seduzido pelos prazeres dessa carne. Estes receberão o reino de Deus dentro de si. O que é o reino de Deus, pastor? Hoje, o reino de Deus é o domínio de Deus sobre os seus filhos. O reino de Deus hoje é o domínio de Deus sobre o seu povo. É Deus dominando aqueles que ele mesmo escolheu, porque outrora nós éramos dominados por Satanás. Deus vai dizer isto lá em Colossenses. Ele vai dizer: porque Deus nos tirou do império das trevas. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Deus quer nos tirar do domínio de Satanás. Deus quer tirar você do domínio do pecado. Deus quer tirar você do domínio das doenças, das enfermidades. Deus quer tirar você do domínio do ódio. Talvez você é uma pessoa dominada pelo ódio, dominada pela mágoa. Talvez você é uma pessoa dominada pelo pecado. Você não consegue viver uma vida sem pecado. Você está dominado pelos prazeres da carne. A sua mente está corrompida. Você só pensa o mal. Os teus olhos estão maus, porque você olha com os olhos da maldade. Tudo você vê a maldade. Isto são as pessoas que estão dominadas por Satanás. Elas estão no império das trevas. Mas o que Jesus disse? Arrependei-vos,
porque está próximo o reino de Deus. Ou seja, arrependa-se, porque Deus quer colocar dentro de si o reino dele, que é o domínio. Que maravilha! Deus quer te dominar, Deus quer dominar seu coração, Deus quer dominar a sua mente, Deus quer dominar a sua vida, para que assim Ele te conduza ao caminho do triunfo, ao caminho da vitória. Você já parou para imaginar isso? Imagina Deus te dominando. Isso é o reino dele dentro de você. Hoje, o reino de Deus habita dentro de nós espiritualmente. Mas lá no livro de João, capítulo 14, a partir do versículo 2, o Senhor Jesus disse: eu voltarei. Primeiro ele fala: eu vou e vos prepararei lugar, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Olha que coisa linda. Aqueles que hoje receberam o reino de Deus espiritualmente, aqueles que hoje têm o domínio de Deus sobre as suas vidas, são as mesmas pessoas que quando Jesus vier, elas vão estar fisicamente dentro do reino de Deus. Hoje, o reino está espiritualmente dentro de você, mas quando Jesus voltar, você que tem o reino dentro de si hoje, você que hoje é dominado por Deus, então você é aquela pessoa que vai estar fisicamente dentro do reino de Deus. Você vai estar literalmente sendo reinado por Jesus. Hoje Jesus reina sobre a sua vida de forma espiritual, mas haverá um dia quando ele retornar, ele vai reinar literalmente, fisicamente sobre a sua vida. Você vai estar diante do Rei Jesus, porque ele vai estar governando, cuidando de você. Mas enquanto ele não vem, embora já está muito perto, pelos sinais, por todos os acontecimentos, por tudo que está sucedendo neste mundo, isso é prova. Como o próprio Jesus diz: olhai para a figueira, ou seja, olhai para Israel, veja os acontecimentos e sabeis que está próximo o reino, ele está perto de voltar. Então, mas enquanto esse dia não chega, Deus quer dominar você, Deus quer habitar dentro de você, Deus quer possuir seu coração, seus pensamentos, para que então o amor venha te dominar, não mais o ódio, para que então a misericórdia venha te dominar, para que então a palavra de Deus venha te dominar, para que o Espírito de Deus venha te dominar, e você não viva mais uma vida pecaminosa, uma vida de erro. Este evangelho era o evangelho que Jesus pregava. Hoje nós percebemos que muitos pregadores têm mudado as suas pregações, têm mudado os seus discursos, já não quer mais seguir o Mestre Jesus. Hoje o que nós vemos são pessoas criando o seu próprio evangelho, as suas próprias pregações, e nós não fomos chamados para criar as nossas próprias pregações, criar o nosso próprio modo de servir a Deus. Não, nós temos um mestre, nós temos a quem seguir, nós temos um exemplo. A nossa pregação deve ser a mesma que ele fez, a nossa maneira de buscar a Deus deve ser a maneira que ele estabeleceu. Ele está dizendo: se arrependa, se converta, porque é chegado o reino de Deus até vós. No livro de Lucas, do capítulo 6, Jesus vai dizer: sede santos, como o vosso Pai é santo. Sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Olha só, veja que Jesus nunca aliviou, Jesus nunca disse que o caminho para buscar a Deus é um caminho largo. Não, Jesus nunca foi como esses pregadores que hoje fala que Deus é amor e você pode buscar Ele de qualquer maneira, você pode servir Ele de qualquer maneira, porque Deus é amor e Ele aceita tudo. Isso é mentira, isso é o diabo querendo condenar você. Deus nunca disse para aqueles que servem a Ele viver de qualquer maneira, não. Ao contrário, Jesus deixou bem claro: o caminho para quem busca a Deus é um caminho estreito,
é um caminho de renúncia. Jesus disse: sede santo, como o vosso Pai é santo. Sede perfeito, como o vosso Deus é perfeito. Ou seja, siga os passos do seu Deus, para que na volta de Cristo você não venha ficar para trás, mas você então possa ouvir aquele som que será o maior de todos os sons que nós já ouvimos, que é o som da voz de Jesus dizendo: vinde, benditos do meu Pai. Olha que coisa linda. Esta é a frase que todos nós vamos ouvir: vinde, benditos do meu Pai. Vinde para o reino que vos foi preparado antes da fundação do mundo. Tem um reino esperando por mim, por você. Mas Jesus diz que o caminho para chegar até esse reino é o caminho do arrependimento, é o caminho da conversão. Como diz o apóstolo Paulo: não vos aceita, não. O apóstolo Paulo vai dizer: não se conforma com este século, não se conforma com este mundo de pecado, não viva nos prazeres da carne, mas mude a sua mente, mude a sua mentalidade, creia no Evangelho, creia num Deus que te ama, creia num Jesus que morreu para te salvar e se renda a Ele, se entrega nos braços dEle, porque Ele tem um reino para você, Ele tem uma vida eterna para você, Ele tem uma vida abundante para você, Ele tem uma vida de vitória. Ele diz: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. É isso que Jesus tem para você, mas é necessário você receber o reino de Deus, ou seja, deixa Deus te dominar, se renda a Ele, se entrega a Ele, deixa o fluir do Espírito dEle entrar no seu coração e arrancar essa mágoa, arrancar este ódio, arrancar esses prazeres carnais, esses pensamentos malignos, esses pensamentos imorais. Deixa o Espírito Santo fluir no seu coração e Deus trazer sobre ti o domínio dele, porque Deus, Ele está dizendo, o reino dele está aí com você. Deixa Ele te dominar e você vai perceber que a justiça de Deus, como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 14, ele vai dizer: porque o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo. Aleluia! Isto é o reino de Deus, porque se o reino de Deus está dentro de nós, a justiça de Deus vai estar com você, a alegria de Deus vai estar com você, a paz de Deus vai estar com você, ainda que você passe momentos difíceis, mas você nunca vai perder a paz, não, você nunca vai viver atribulado, porque o reino está aí com você, a alegria, o Espírito Santo, a paz dele está com você. Receba essa palavra: Deus está com você, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre, Deus te proteja de todo o mal, você e a sua família. Fique em paz e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir.